Bom, gente, então retomando aqui o que nós vimos sobre as correntes no transistor BJT, isso é muito importante que vocês tenham em mente o que nós vimos até aqui, tá? Como identificar um transistor NPN, o sentido das correntes em ambos, tá? E como um transistor funciona, através da corrente de base, controlando o fluxo de corrente que vai do coletor para o emissor. Tudo isso vocês têm de ter aí na ponta da língua. Muito bem, agora a gente vai fazer uma pequena análise dessas correntes aqui do transistor, que, como eu expliquei para vocês anteriormente, a corrente do coletor nós chamamos... Opa, deixa eu pegar um pincel aqui mais fino, que está muito grosso. A corrente de coletor nós chamamos aqui, né, de IC, corrente do coletor. Essa corrente da base, nós chamamos de IB. E a corrente do emissor nós chamamos de IE, certo? Aqui no caso do PNP, a mesma coisa. A corrente que sai da base nós chamamos de IB, corrente que entra no emissor de IE e a corrente que sai no coletor de IC. Muito bem. Bom, se nós aplicarmos aí a primeira lei de Kirchhoff, nós sabemos que toda corrente que entra em um nó, ou que entra em algum componente, ela tem que sair, né? Se entrou 30 mA, tem que sair 30 mA, né? A primeira lei de Kirchhoff, como vocês devem lembrar, ela diz que a soma das correntes que entram no nó, no caso aqui a gente pode adaptar para a soma das correntes que entram no transistor, é igual à soma das correntes que saem no transistor. Perfeito? Então aqui no caso do NPN, nós vamos ver que quais são as correntes que entram. São a corrente da base e também a outra corrente que entra é a corrente do coletor. Perfeito? Então a soma das correntes que entram, a soma de IB com IC, tem que ser igual às correntes que saem do transistor, que no caso é uma só, é a corrente do emissor. Tá? No caso do PNP, vocês vão ver que é a mesma coisa. A soma das correntes que entram, qual que são as correntes que entram? É uma só, é a do emissor. Então aqui, ó, a soma das correntes que entram, emissor, é igual à soma das correntes que saem. Quais são as correntes que saem? A corrente de base e mais a corrente do coletor, a soma das correntes que saem. Perfeito? Então vocês veem que a fórmula das correntes em um transistor BJT são as mesmas, mesmo sendo ele NPN ou sendo ele PNP. Não é interessante? Então a corrente do emissor sempre vai ser a soma da corrente da base com a corrente do coletor, seja o transistor NPN ou seja PNP. Então essa aqui é uma fórmula, né, geral aí dos transistores. Tá? Todas as fórmulas que existem para transistores, elas são idênticas, tanto para o transistor NPN quanto para o transistor PNP. E essa fórmula aqui das correntes é apenas um exemplo, uma fórmula básica aí, de que o transistor NPN e PNP eles funcionam do mesmo jeito. Não vai acontecer de, você tem de decorar uma fórmula para o NPN e outra fórmula para o PNP. Não, as fórmulas matemáticas são todas iguais para os dois casos. Por isso que nós sempre costumamos focar em um só dos tipos. No caso aqui, no NPN. Porque para o PNP é só inverter o sentido das correntes. Não muda os cálculos, não muda o módulo de analisar, não muda o funcionamento do circuito, não muda o modo como o transistor funciona. Ok? Então aqui, essas são as fórmulas aqui das correntes no transistor. Tá joia? E continuando aqui a falar de corrente, gente, vou até colocar aqui uma outra imagem que eu preparei aqui para vocês. Acho que está aqui para cima. Aqui apareceu, né? Do sentido das correntes no NPN e no PNP. Tá joia? Bom, na próxima aula a gente vai ver uma outra fórmula muito importante do transistor, que é a fórmula do ganho.
Tá ok? Então, não percam. Até mais.